Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 1. A partir do primeiro versículo. Aproveitar que está todo mundo embriagado. Cada um lê um. Cada um lê um versículo até o 12. João capítulo 1, a partir do verso 1. Isso, Evangelho de João, isso mesmo. Vai ler cada um? Vamos ler, cada um lê um versículo. Então vou começar Nós vamos ler até o 13. Então vou ler do 1 ao 4, do 1 ao 5, quando é? Você pode ler um, o outro lê outro, o outro lê outro, a gente faz a rodinha. Então beleza. Por vez. Vamos lá? A 1, 2, palavra do 3. Senhor fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não as compreendem. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para o testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Vamos lá. Qual versículo? Está no 8. Isso. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vê o mundo. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O verbo estava É o 12. mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus e saber aos que creem no seu nome. 13, para finalizar. Alexandre. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Começa com a cabeça, fecha os seus olhos. Aleluia. Senhor, nós Glória a queremos Deus. entender a tua palavra, compreender a tua vontade. Ô Jesus, fala Em conosco. nome de Jesus, papai, esclarece-nos nessa noite para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, é muito fácil nós apontarmos aquilo que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Contabilizar os pecados da humanidade, os erros dos homens, é muito simples. Né? E nós precisamos compreender que por cada problema existe um caminho para a solução. E eu sempre pensava nisso. Quando eu era muito jovem, eu tinha umas ideias assim. Às vezes eu ouvia uma pregação falando assim: você tem que buscar o Senhor, buscar o Senhor. Mas essa palavra buscar o Senhor sempre foi muito enigmática para mim. E eu gostaria de perguntar aos irmãos o que os irmãos entendem por buscar o Senhor. Olha a palavra, buscar o Senhor. O que é buscar o Senhor? Seria como procurar ele, porque normalmente quando se fala essa palavra significa quando a pessoa está longe de Deus. Ela tem que buscar ele, por isso que normalmente eles falam buscar. Deus sempre está onde está o povo de Deus, mas normalmente quando eles falam buscar, é sobre pessoas que estão longe da presença, por isso elas têm que buscar o Senhor. E nós precisamos buscar, não? Sim, nós também precisamos. Deus estando perto da sua presença, precisamos buscar mais e mais o Senhor. Mas o que é buscar o Senhor? Eu entendo o seguinte, que o buscar tem dois sentidos, como foi dito aqui. Para nós, buscar, para nós que já estamos na casa dele, quando a gente fala que a gente tem que buscar o Senhor, eu acredito que a gente está buscando mais perfeição. E por que de fora, quando a gente cita para ele buscar o Senhor, é buscar um resgate, uma ajuda, uma salvação, porque buscar qualquer um busca, mas tem que buscar com querer.
Assim como nós buscamos para nos aperfeiçoar, porque somos feitos semelhantes à imagem dele, então temos que nos aperfeiçoar nesse sentido. E os de fora também. Buscar para conhecer o do melhor da terra e se aperfeiçoar e caminhar conosco. Legal, legal. Todos dois estão muito bem. Mais alguém? Vai lá, o que é buscar o Senhor? Eu acho que eu creio que buscar é trazer para a terra, trazer para próximo tudo que você aprende, né, dele. Você busca para próximo, você vai estar buscando ele, internalizando. Mais alguém? O que é buscar o Senhor? A gente busca o Senhor também praticando as disciplinas espirituais, né? Que o pastor sempre ensina. São 4 que ele ensina. Ele ensina a gente a orar, ensina a gente a ler a Bíblia, jejuar e o que a gente está fazendo aqui, que é a comunhão, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ele aprende, busca e recebe e também entrega ao Senhor através dessas 4 disciplinas. É isso aí. Esse é o como, né? Como buscar o Senhor. E aí? O Herbert falou os 4 exercícios principais de buscar o Senhor. Como eu posso buscar o Senhor? Buscar o Senhor também é libertar, né? Aleluia. Libertar, salvar. Glória a Deus. Buscar o Senhor. Isso aí. Quando a gente fala de libertar e salvar, é interessante que é uma dinâmica. Você compreende que é uma dinâmica? Que ao mesmo tempo que eu busco o Senhor para a minha vida, as verdades de Deus, eu também preciso jogar fora verdades que eram minhas, mas que agora eu vejo que não alinha com o Senhor, não alinha com as coisas do Senhor. É uma escolha entre viver minhas próprias vontades e viver os conselhos do Senhor. É interessante isso, irmãos, porque essa palavra buscar, eu sempre ouvi, como eu disse, eu sempre ouvia na minha juventude, e eu ficava me perguntando assim, mas como buscar? E os pregadores na minha época, nunca me deram uma resposta, pelo menos nas pregações deles. As pregações finalizavam sem ensinar. Aleluia. Qual é o passo a passo para buscar? Né? O Herbert e o Pedro trouxe o como, né? Os irmãos falaram o que é, e eles trouxeram o como buscar. Que seria a minha segunda pergunta, né? Só que é acelerado. Que é exatamente isso. Eu preciso entender o conceito do que é buscar, o que é buscar o Senhor. Agora, como buscar? Graças a Deus. Agora, a terceira pergunta que eu quero fazer para os irmãos é: para que buscar? Para ter comunhão com Cristo, para se aproximarmos do nosso Criador, para aquele que nos ama e sempre quando estamos em momentos difíceis é o que mais. Muito bom. Para que buscar? Boa. Para que buscar? Nós temos o que é, nós temos como, agora o para quê? E tem uma quarta pergunta para a gente encerrar o nosso raciocínio. Para que buscar? Eu acredito que o para que buscar seja para voltar para casa. Eu gosto dessa frase. Porque Aleluia, Jesus. às vezes, se a gente não buscar o Pai, a gente fica perdido. A gente não veio no mundo para ficar aqui, nós veio no mundo apenas para continuar o trabalho que Cristo veio fazer. Pregar o Evangelho do Pai. Aleluia. E salvar a alma. E buscar o porquê. Porque nós somos filhos deles e queremos voltar para a presença do Pai. Jesus falou assim, ó, do jeito que eu estou no Pai, o Pai está em mim, a coisa que eu faço, eu não faço de mim mesmo, mas eu faço pelo Pai. Então ele deu para nós as 2 questões, as 2 respostas. E ele fazia isso todos os dias. A primeira coisa que ele fez foi passar um tempo de 40 dias na presença do Pai em jejum e oração. Por quê? Porque isso faz com que você analisa o corpo, se prepara a sua mente, entendeu? Para buscar. O que é buscar? Aí você vai ver que ele fez tudo isso para depois ele ir ao ponto da coisa chamada oração. Por isso que ele falou, não vejo que eu estou no Pai, o Pai está em mim, a coisa que eu faço não faço de mim mesmo.
Quando você faz isso, você faz porque você quer fazer? Você já buscou o Pai, não já? A gente chama muitas igrejas aí e fala de encontro, né? Muitos falam de encontro. Mas eu encontrei com Jesus naquele dia que eu levantei as minhas mãos e aceitei Ele como meu Salvador. Certo? Eu não creio nesse encontro que eles falam aí. Eu creio no encontro que eu encontrei com Ele. Naquele dia que eu levantei minha mão e com minha boca eu confessei a Ele. Aleluia, Jesus. Naquele dia, todas as coisas começaram. Entendeu? Isso aí. Vamos ampliar? Então, para que buscar? Quando você pergunta para que buscar, é um sinônimo de por que buscar? Não. São perguntas diferentes. Vai perguntar essa também. É a próxima. Tipo assim, para que buscar? Para que buscar? Para lavar a pessoa, a alma, o espírito. Aleluia, Jesus. Para isso. E aí vem a pergunta. A frase do Pedro me leva à quarta pergunta. Por quê? Por que eu preciso lavar o espírito? Por que eu preciso voltar para casa? Por que eu preciso me achegar ao meu Salvador? Vocês estão certíssimos de tudo. Para que buscar? É para isso, para me achegar ao meu Salvador, voltar para casa, me reconciliar, me lavar, me limpar. Agora, por que eu preciso que essas coisas aconteçam na minha vida? E aí? Paraíso. Para eu ter acesso ao paraíso, você ser apto ao paraíso. Porque isso leva a sua verdadeira essência. Eu gosto de falar. Já fala, né? Ninguém vem a coisa por mim, se você não gostar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não tem jeito não. Por quê? Por que eu devo buscar a Deus? Por quê? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai à paz se não for por Ele. Que ele é a minha última É alternativa. porque tem uma diferença, gente. A gente às vezes analisa e fala assim, por quê? A gente sabe que Jesus é Deus. Mas sem Jesus você não chega ao Pai. Eu vou trocar essa palavra, pastor Luiz, por uma palavra muito mais popular para nós homens, que é comum para nós. Porque, eu vou traduzir para o que você ganha com isso? Buscar Deus, você ganha o que com isso? O rapaz aqui está falando que, o Júnior está falando aqui que para nós enchermos e mantermos cheio do Espírito Santo. Buscar. Está aqui, ao vivo. Glória a Deus, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele acabou de falar aqui agora. Por quê? O que eu ganho em buscar a Deus? Nós ganhamos a proteção do nosso Deus. Nós ganhamos. Deu branco da cabeça. Essas 5 perguntinhas, até agora eu fiz 4, vou fazer a última. Essas 5 perguntinhas, irmãos, elas norteiam toda a nossa vida. Essas 5 perguntinhas você precisa fazer em tudo na sua vida. Para namorar, para casar, para abrir um negócio, para fechar um contrato, para vender alguma coisa. Essas 5 perguntinhas precisam nortear a gente em tudo. Então, se você fazer essas 5 perguntinhas, você vai encontrar direção. Você vai encontrar a direção. Porque, irmãos, tem uma frase que eu gosto muito: o mundo não é movido por respostas, ele é movido por perguntas. E se você sabe fazer a pergunta certa, você encontra respostas. E aí, por quê? Vou insistir um pouquinho mais nessa. Por que eu preciso buscar o Senhor? Por que eu preciso ser purificado? Por que eu preciso voltar para casa? Por que isso é tão importante? O que eu ganho em buscar ao Senhor? Júnior falou que ele ganha salvação. O direito de ser salvo. Foi isso que ele falou aqui agora. Isso aí. O direito de ser salvo. Livre da ira vindoura. Livre do dia do juízo. Mas isso não significa É um bom ganho. É um bom Mas ganho. tem mais ganho. Tem mais ganhos. A cruz de Cristo não se resume só a nos livrar do Apocalipse. Também. Mas não se resume só a isso. O que eu ganho? Uma nova vida.
Acho que o maior ganho é ser como ele, ser um com ele. Eu acredito no resgate. Porque nós perdemos lá no passado. E fomos resgatados agora. Então eu ganho a minha Certo? identidade Eu ganho minha real. identidade real com Cristo. Larga as vontades, né, da carne e segue a vontade de Deus. Ô, E glória. essa frase é boa, Pedro, porque quando a gente fala assim, ó, o que é a vontade da carne? A gente sempre pensa em algo sacrificioso, né? Eu vou deixar de fazer aquilo que é prazeroso para mim, para agradar a Deus. Mas na verdade, quando a gente fala assim, ó, eu largo a vontade da carne, eu estou dizendo o seguinte: a carne para de me controlar. E eu que controlo ela agora. Meu corpo não manda em mim, eu que mando nele. Eu que tomo as rédeas da minha história. Eu viro senhor do meu destino. Antigamente eu era liderado pelas minhas vontades. E eu não conseguia parar. Se eu dava vontade de alguma coisa, mesmo na minha cabeça assim, ó, eu não posso, isso é errado. Mas meu corpo levava isso. Mas ao me aproximar de Cristo, eu me torno o Senhor do meu destino. E algumas vezes eu até repreendo meu próprio corpo. Lembra de Paulo orando sobre isso? Quem me livrará do corpo dessa morte? Numa das orações ele repreende a própria carne dele. Davi também, no momento de aflição, ele repreende a própria alma dele. Ele fala assim: por que te abates a minha alma dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda eu verei novamente ele se levantar meu pavor. Davi, ele clama, ele fala contra o seu próprio sua própria essência, porque ele entendia que ele estava no controle. Mas a palavra do Senhor fala que é uma guerra, né? O corpo milita contra a nossa alma. Glória a Deus. E isso é um porquê muito importante. O senhor falou que a gente ganha a nossa identidade. Tá? Se eu estiver errado, os irmãos podem me corrigir. Eu acredito que a gente ganha a identidade da gente a partir do momento que a gente aceita Jesus Cristo como Salvador. Ô, glória. E durante a caminhada a gente mantém a nossa identidade. Aleluia. Ganhar a gente ganha quando aceita. É o meu pensamento. É evidente a sua identidade. Agora, é o que o pastor falou ali. Eu consigo já entender que esse ponto de matar a carne está dentro da santificação. Sim. Certo? Por que está dentro da santificação? Porque você passa a ter domínio próprio. Você passa a ter domínio próprio. E quando você passa a ter o domínio próprio, naturalmente aquilo que você fazia, você não vai fazer mais. Entendeu? É por isso que eu sempre falo com os irmãos a respeito, não falo de regras e nem falo de uso e costume. Porque tudo isso é do mundo, certo? Tudo isso é do mundo. Agora nós temos que aprender a viver isso sem magoar o nosso pai. Entendeu? É por isso que eu falei, isso você está na ação certa. Entendeu? Legal. Tudo que foi falado está na ação certa. Agora, sendo bem dinâmico para eu ir para a última pergunta, vamos lá, rapidinho, em uma palavra, vamos jogar na mesa aqui. Qual o meu lucro em buscar Jesus? Joga na mesa aí. Boa. Número 1, o que eu ganho? Vida. Número 2. Calma, gente, vamos por vez para depois deixar não. Atropela o outro. Número 2, o que eu ganho? Tudo. Liberdade. Liberdade, eu gosto dessa palavra. O que mais? Número 3. Intimidade, sim. Aleluia. 4. O que mais eu ganho? Qual o lucro? Tem que ter lucro, irmão. Saúde. Saúde. Sim, em todas as áreas espirituais e físicas. Paz que excede todo entendimento. Exatamente. A minha paz vos dou, e não como vou dar ao mundo. Né? É paz em meio à guerra. O que mais? Fé. Eu encontro o que eu perdi, sabe? Fé. Porque lá no Jardim do Éden. Coragem. Lá no Jardim do Éden eu perdi ele. Quando você busca a presença. Presença. Você ganha o seu parte livre da escravidão do mundo. Porque quando você, para mim é uma recompensa, porque quando você não busca, você é escravo do mundo. Você vive do pecado, você vive de desonestidade, de tudo. Então quando você busca, você se livra disso tudo. Você ganha autenticidade. As suas escolhas agora são escolhas de verdade. Aleluia. Exato. Glória a Deus. O que mais? Conhecimento. Conhecimento.
Eu amo, essa palavra eu amo. Aleluia, Jesus. O que mais? Vamos, né? Mais. Deixa queimar aí. Deixa queimar. Não falou não, Salmir. Eu falei fé. Fé? Ó, falou fé, boa. Quem falou fé? Você, O Samuel? que mais você ganha? Rapaz, que falou fé Jesus, também. eu ganho isso. Nós vivemos num mundo, irmãos, de lucro. Você já reparou? Não falou não. Não falou nada ainda. Pois é, sério. Nós vivemos num mundo de lucro, já reparou? As pessoas querem saber o que elas ganham com isso. Se eu tenho coisa melhor que fazer, por que eu vou buscar Deus? O que eu ganho com isso? Se nós, os filhos, soubermos bem o que eu ganho em buscar Deus, então vai ficar fácil as pessoas entenderem a maravilha que é buscar esse Deus. Aleluia, Amém? Jesus. Podemos acrescentar que eu ganho, né? Eu gostei muito da palavra autenticidade. Vida Eu eterna. ganho vida eterna, dom. Júnior falou que vida eterna. Experiências, Intimidade com o Pai. intimidade, né? O Marcelo tinha falado intimidade. Perdão. Não é isso. Eu não ouvi. Então, A gente ganha uma família. ganha uma família, com certeza. Maior e melhor. E aí, a minha última pergunta, ela está intimamente ligada à dinâmica que o Nicolas fez. E ela é um desafio. A pergunta é: qual o maior que impede o ser humano de buscar a Deus? Repete, por favor, a pergunta. Repete a pergunta. Repete a O pergunta. maior empecilho, isso, que impede o ser humano de buscar a Deus. Ele quereu a vontade. Vontade. O que mais? Incredulidade. Pedro falou vícios. Credulidade, vícios. Com certeza. Isso. O que mais? Orgulho. Orgulho existe uma tríade do pecado, você sabia? Todo pecado ele é escorado em 3 pilares. Quem é que lembra? Ego. Ego é orgulho. Que é a soberba da vida. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Então, é o tripé de todo pecado. Todo pecado é apoiado nesses 3 sentimentos. Concupiscências. As concupiscências. Aleluia, Jesus. Deturpação, a manipulação maligna de coisas que é muito própria da gente. Porque assim, irmãos, quando você pensa assim, carne, nós somos seres carnais. Ah, você está falando da carne, você está falando da carne. Com certeza eu não sair da carne para falar. Se eu sair da carne para começar a falar aqui, vocês podem ficar assustados, vai ter uma alminha aqui. Né? Eu falo, é na carne mesmo. É na carne que eu falo. Eu sou um ser carnal. E isso, irmãos, é tão próprio da nossa criação, porque quem fez a carne foi o Senhor. E isso é tão próprio nosso que quando nós formos transformados, antes de ser transformados, o nosso corpo carnal será devolvido. Né? Tem até assim, um hino que fala que a gente vai ganhar um novo corpo, mas na verdade a gente não vai ganhar um novo corpo. Essa lataria sua aí é escura pela eternidade. É bom você gostar dela. o que vai acontecer é que essa lataria sua vai ser revestida de incorruptibilidade. Ela ficará indestrutível. Mas essa é só lataria. Melhor um pouquinho. Oi? Melhor um pouquinho. Eu acho que dá uma harmonização Aí, pastor. celestial. Aí, né? pastor. Será que o mais velho não fica. Ô, pastor, acho que o mais velho deve ficar mais novo, né? Não. Eu acho que fica bom, porque Maria nem reconheceu Jesus de imediato e fica bom. Fica bom, isso é verdade. Eu acho que vai dar recalcitrado no nível. Esse aqui vai voltar a ter cabelinho. Igual A carne, ela é o que é mais próprio nosso, é os nossos instintos naturais. O problema é o que o pecado fez com essa carne. Ele descontrolou, ele contaminou ela. Tanto que nós, na caminhada cristã, até para que eu tenho que ler Bíblia? Para que eu tenho que orar? Para que eu tenho que estar em comunhão? Por que eu preciso buscar a Deus? Um dos motivos é o que os irmãos falou: santidade, desintoxicação, libertação. E o que eu estou libertando? Estou libertando a minha carne do veneno do pecado. Eu estou santificando a minha carne. Porque o que a palavra fala? O espírito está pronto. A carne é que é fraca.
A carne que é fraca. Então, o que acontece? Nós estamos sendo transformados. Qual o maior empecilho do ser humano querer ou não querer buscar a Deus? Se o crente não for muito cheio de Espírito Santo, ele não consegue negociar a carne, não, Bato. Tipo assim, sim mesmo. Isso responde, essa frase sua, Fábio, responde todos os nossos, todas as nossas perguntas aqui. Todas as nossas perguntas. Sem mim, olha o que Jesus falou, sem mim, nada podereis fazer. O que nós cantamos aqui? Senhor, a minha oração se tornou em sequidão. Se o Senhor não vir com a água dele derramar sobre nós, Aleluia. é o que a nossa oração vai ser. Uma reza, uma repetição, uma ladainha, algo seco, algo penitente, e não uma comunicação real com Deus. O meu jejum se tornará um jejum de touro, um sacrifício de touro. A nossa comunhão se tornará ou um clube social ou um grupo religioso. E a leitura da Bíblia se tornará que, em vez de me fazer crescer, vai fazer com que eu embruteça o conhecimento dentro de mim e não esteja aberto a ouvir o meu irmão e a ponderar. Será que o meu conhecimento está certo mesmo? Porque é isso que nós estamos fazendo aqui, irmão. Esmerilando o nosso conhecimento. Como pedras preciosas, estamos esmerilando o conhecimento de cada um. A comunhão, o grande poder da comunhão é esse, irmãos. Eu aprender com meu irmão aprender comigo. E os nossos conhecimentos combinados serem alinhados e harmonizados com o Senhor. Compreende? Vocês estão compreendendo? Então, qual o maior empecilho que tem impedido as pessoas de buscar a Deus? O João falou uma frase que eu gosto muito, que é querer. O João e o Marcelo combinaram aqui querer. Eu acho que sim. O que impede de buscar? Eu ouço muita gente. Porque assim, você sair aqui na rua e fazer apelo, vem para Jesus, vamos buscar Jesus. Você vê que as pessoas têm rejeitado com muita facilidade o Evangelho? Por quê? Pode falar. Eu vejo muitos, já vi muitos falar, quando a pessoa fala assim, vamos para a igreja, vamos aceitar Jesus. A primeira coisa que ela fala é assim, quando eu largar a bebida, o cigarro, a prostituição, eu vou. Mas ela esquece que na palavra do Senhor fala assim, vinde a mim e como está. Deus não está esperando ele largar. Porque se fosse para ele largar para buscar a Deus, Deus não mandava a gente ir até ele. Até porque a força que eu preciso para largar o que eu preciso largar está em Jesus, não na minha própria força. A instituição que a gente apoia, lá eles fazem muito trabalho de recuperação de pessoas das drogas e tudo, mas boa parte das pessoas ali são reincidentes. Porque na caminhada eles são desintoxicados, eles são ressocializados, mas alguns deles não encontram genuinamente com Jesus. E é quando ele vai para o mundo, é presa fácil para o inimigo. Muitos deles já estão 2, 3, 4 vezes retornando à instituição, porque recaíram. Quando eu me encontro com o Senhor, eu sou liberto. Eu sou livre, eu sou fortalecido. Todos os dias eu sou fortalecido. E a cada dia dizer não para aquilo que me destrói se torna mais fácil. Começa difícil. Como andar de bicicleta, irmãos. Começa difícil. Depois a gente está dando até grau. Não é assim? Mas não até derrapar, né? Eu acho que impede também a pessoa querer, né? E, tipo, gostar de estar ali. O prazer que traz aquele para a pessoa, tá ligado? Eu estou na igreja, mas às vezes você está dando uma pregação, aconteceu muito comigo. E eu não consegui entender, porque eu não estava querendo estar ali. É o querer e o prazer da pessoa, tipo assim, satisfatório estar aqui, estou gostando. Aleluia. É isso aí que impede muita gente. Isso aí acontece com o fato que já aconteceu comigo. Quando a gente está caminhando, aquilo ali incomoda. Porque a gente acostumou com a coisa que fora. Então, quando a gente começa a caminhar lá,
e vem com algo que está acontecendo que fora me incomoda. Eu estou na igreja hoje, quando eu vou para algum lugar, por exemplo, a família da minha esposa, eles são, assim, gostam de beber pra caramba, minha família também. E quando eu estou no meio ali, ó, eu empurrar no meu cantinho para esse cantinho que está me incomodando. Na igreja é a mesma coisa para quem está começando a caminhada. Entendeu? Amém. É um peixe fora d'água, né? Isso. Irmãos, resumindo, pegando tudo que vocês falaram, é exatamente isso. Não querer é um dos motivos. E aqui não é o querer de escolher, né? Vote sim ou não, não. É o querer de desejar. É não conseguir desejar uma vida melhor. Irmãos, isso a gente tem até que ter um pouco de empatia com as pessoas, porque às vezes a pessoa tem uma vida tão miserável, tão triste, tão angustiosa, que o pouco que ela tem agora, ela quer agarrar. Não é o ditado brasileiro? É melhor um pássaro na mão do que dois voando? Então ela está tão apegada com aquela vida ruim que ela tem, mas que é melhor do que tudo que ela já teve. Que ela tem dificuldade de abrir mão. Isso nos leva a uma palavrinha que me chamou muita atenção num vídeo que eu vi essa semana. É um trailer de um filme. Nem sei que filme, gente, nem me preocupei. Eu fiquei tão cuidado com o trailer que eu nem olhei o nome do filme. Dois caras escalando uma montanha de 90 metros, mas aquela escalada rústica, o cara bate o preguinho assim, amarra a corda. Eu olhando aqui, eu senti que isso não faz sentido. É muito falta de juízo. Eu já desci de rapel, irmãos. Eu vou te fazer, fala a verdade, rapel você já tem que ter fé que o cara colocou aquela corda certa. Agora imagine você pregando numa rocha. Nossa, demais. Que garantia você tem que aquela rocha vai segurar seu prego? É muita loucura. E aí o que acontece, Valdeci? Eles começam a subir. E aí vai um na frente, um sempre à frente, outro atrás. O de cá fazendo a segurança, né? Que se ele soltar lá, ele trava ele. E aí o outro vai caminhando. Aí um dos pregos solta. Solta. Aí o de baixo trava ele. E aí ele consegue colocar o prego. Aí cai o corpo. O corpo cai e bate na corda dele e arrasta ele. Aí começa a arrancar o prego. Aí, por fim, a corda enrola na coxa que estava mais embaixo. E na coxa ele segura o corpo e o amigo dele. A corda começa a cortar assim. Porque o prego dele estava muito firme. Mas o que me trouxe a atenção é o seguinte. Que juiz é esse que deu um paredão desse, gente? Só de olhar assim, dá uma tremedeira. Mas é porque... Qual é o ganho desses camaradas ao subir isso? São pessoas que adquiriram um sentimento de desafio. Então, os camaradas... Olha, dali, irmão, ele vai para montanhas maiores. São águas mais profundas, saltos mais altos. Irmãos, dali eles vão se desafiar. São pessoas movidas a desafio. E toda vez que eu me acomodo com a minha existência, com a minha vida, eu deixo me desafiar. E se eu não me desafio, isso que já foi colocado dentro de você, não pode explodir. Não pode explodir, irmãos. Não pode explodir. Foi colocado uma chama dentro de você. Quando você levantou sua mão, o apóstolo Luiz falou, quando você aceita Jesus, você já teve um encontro com Deus. Sim, o Espírito Santo vai colocar dentro de você. Está aí. E o Espírito Santo quer explodir, quer tomar toda a sua essência. Mas você precisa ser desafiado pelo Espírito Santo, mas você tem que deixar ele te desafiar. E ele vai te desafiar, irmãos, não é subindo montanhas, não. Algumas vezes sim. Mas em coisas simples. É você dobrar o joelho e já querer levantar e o Espírito Santo falar assim, ó, fica mais um pouco. É você estar lendo a Bíblia e 5 minutos depois você já está abrindo a boca. E o Espírito Santo fala, leia mais um pouco. É você estar aqui, ó, e alguns, às vezes, dentro de nós, assim, doido para ir embora. E o Espírito Santo fala, fica mais um pouco. Vai na próxima reunião. Vai naquele culto também. Ele vai te desafiar. Ele vai te acordar de madrugada e falar assim, ó, Marcelo, essa madrugada eu preciso ter um particular com você. Hoje o Pedro dorme, mas hoje você não dorme, não. Amanhã eu pego o Pedro, você dorme. Sabe? O Deus vai te desafiar. Meu menino. Eu estava em casa que eu dou de cabeça no tempo, não entendo nada. Aí meu menino chegou do lado. O Rabi está sendo usado toda noite.
O Rabi está sendo usado toda noite. Deus vai te desafiar. Porque, irmãos, só há crescimento aonde não existe zona de conforto. Toda vez que você estiver confortável, você para de crescer. Toda vez que você estiver confortável, você para de crescer. A caminhada cristã, ela é desafiadora, ela não é difícil, ela é fácil, tá, irmão? Ela é fácil. Ela torna-se difícil quando nós queremos transformar a caminhada cristã e lidar com a caminhada cristã à minha maneira. Não vou seguir Deus do meu jeito. Não tem a ver com o meu jeito. O que nós lemos em João? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo foi feito por ele, por intermédio dele. Sem ele, nada foi feito, se fez. É ele, irmão. É olhar para ele. E todos quanto recebem, ganham o direito de serem feitos filhos de Deus. E não são mais nascidos na carne, mas são nascidos no Espírito. O que isso quer dizer para nós? Que por mais, né, o Pedro até falou a palavra liberto, por mais que você esteja liberto, os seus olhos ainda estão embaçados. Lembra o bebê? O bebê, por mais que ele nasceu ali, os olhos deles ainda estão se acostumando a enxergar de acordo com os seus pais. Nós também estamos acostumando a olhar as coisas de acordo com o nosso pai. Nossos olhos estão sendo calibrados para nós enxergarmos as coisas espirituais. Nossos ouvidos estão sendo afinados para a gente ouvir as coisas do alto. A nossa sensibilidade, irmãos. A gente foi numa viagem sábado, achei interessante, eu convidei o motorista para participar com a gente, mas ele não foi não. Mas aí ele estava lá mexendo no celular dele no ônibus, daí a pouco ele foi e encostou lá na porta. Aí depois ele falou assim, eu comecei a sentir umas arrupidas. Aquele louvor ia falar. Eu falei, não posso ficar aqui, não. Eu fui para a porta. Quando eu vi, eu já estava na porta, encostado lá. Graças a Deus. Sabe? Exato. O Espírito Santo vai dar essa sensibilidade para nós, vai desenvolver isso em nós, vai nos impulsionar, irmão. É algo muito íntimo. Né? Os irmãos falaram de intimidade. Isso é intimidade com Deus. Deus se chama intimidade. Irmão, sabe por que muitas pessoas, às vezes, largam o Senhor no meio da caminhada? Porque ainda não adquiriram intimidade. Para você que está começando, persevere, fique firme, que Deus vai te dar intimidade com Ele, e aí você vai entender muito mais do que eu estou falando. Para você que já está aí com caminhada forte com Deus, busque mais, que Deus vai revelar coisas gigantes. Deus vai te assustar. Às vezes a gente é velho assim e acha que sabe muito. Deus vai assustar a gente com o conhecimento dele. Deus surpreende a gente. Irmãos, a gente fica igual o menino, parecendo que aceitou Jesus ontem. Quando Deus surpreende a gente. Por quê? Porque a caminhada com o Senhor é surpreendente. Ela enche o nosso coração de alegria. Ela enche, irmãos, o nosso coração de uma explosão de satisfação, irmãos, que nada nesse mundo consegue comprar. Mas isso não dá para eu te ensinar. Não dá para eu te dar. Essa é a minha experiência com Deus. Isso você tem que viver. Quando você viver essa explosão do seu coração, da presença de Deus, isso vai fazer todo sentido. Irmãos, alguém falou aqui de nós sermos reconciliados com Deus. Irmãos, é tudo que nós queremos. A gente pode achar que a gente quer muita coisa, mas tudo que a nossa alma clama é pelo seu Criador. Tudo que a nossa alma clama é pelo seu nosso Criador. Tudo que a gente quer é a presença de Deus. As pessoas às vezes acham assim, Adão perdeu o paraíso, Adão perdeu a vida eterna, Adão perdeu o que... Irmãos, e foi tão traumático para Adão. Qual frase que tem de Adão na Bíblia? Qual frase? Não tem nenhuma frase de Adão. Mas é a última frase dele. Mais nada. A perca de Deus... da presença de Deus na vida de Adão foi tão traumática que ele se calou em sua humanidade. Ele se calou. Adão se tornou... Não existe mais uma história de Adão após ele ter falado ali, uma proeminência de Adão. Adão tocou a vida, sabendo que ele tinha perdido o bem mais precioso de todos. Não era o amigo, era a presença do seu Deus. A presença do seu amigo, que pediu uma coisa simples. E ele traiu a confiança dele.
E agora ele vivia uma infelicidade e uma incerteza. Ele saberia que ia morrer. Ele sabia que toda a sua geração seria condenada pela ação que ele teve. Olha a angústia de um homem que teve a responsabilidade de todo o planeta em suas mãos. Sim, tudo que nós queremos, irmãos, é a presença do Senhor. Aleluia. A gente pode achar que quer muita coisa. Eu quero convidar vocês, varões, a buscar a Deus de todo o seu entendimento, Glória a de todo o Deus, seu aleluia. coração, de toda a sua alma. Busque Ele, dobre o seu joelho em casa, deixe o Senhor falar com você, deixe o Senhor passear na sua casa, sinta, comece a enxergar a presença do Senhor dentro da sua casa. Deixe esse negócio explodir dentro de você. Se você chorar, chora. Entendeu? Só fala com a patroa assim, ó. Só não me interrompe, mulher. Chora, pode chorar. Aleluia, Jesus. Pode chorar. Glória a Deus. Entendeu? Se você tiver que gritar, grite, não importa. Se você vai ficar pelo chão afora, mergulhado em lágrimas, fique. Mas se derrame totalmente a presença do Senhor. Oi, Jesus maravilhoso. Irmãos, isso vai marcar de forma Aleluia, tão grandiosa Jesus. na sua vida, que você vai entender o que Jesus quis dizer em João 15, verso 7. Se a minha palavra permanecer no seu coração, Aleluia. você permanecer Glória conectado, a Deus. não haverá nenhum impossível na sua história. Porque qualquer coisa que você pedir, eu farei. Essa é a herança que Oh, glória a Deus. Aleluia. não existe a palavra impossível no vocabulário do reino de Deus. Não existe a palavra impossível no vocabulário do nosso reino, da nossa Aleluia, nação. Jesus. Glória a Deus. Vocês foram chamados a uma novidade de vida, a um extraordinário. Eu quero orar por você. Sabe por quê? Porque, como o Fábio falou, se o homem, pode ficar sentado, se o homem não for cheio de Deus, ele vai ter muita dificuldade de entender isso. E por mais que ele busque conhecimento, vai ser conhecimentos que vai empanturrar ele Aleluia, de palavras, Jesus. Glória a Deus. mas não da presença. E eu quero orar por você para que você tenha experiência com Deus. Para que você seja batizado com o Espírito Santo. Para que você seja cheio. Sabe? Aquele trem controlável, louco. Sabe? De você começar a dobrar o joelho na sua cama e já não conseguir se controlar, se derramar em lágrimas e chorar e rir sozinho na presença de Deus. Pela maravilha da presença. Sabe? Todos os dias você acordar alegre. Não porque as suas dívidas estão em dia. Não, minhas dívidas estão todas lá e são grandes. Ah, porque minha saúde está em dia. Não, eu estou com um desafio. E não, você vai acordar todos os dias feliz, porque Aleluia, você sabe aleluia, que o Senhor está aleluia, contigo. glória a Deus, O Senhor aleluia, está no seu barco. aleluia. O Senhor está no controle da sua história. Aleluia, Ele é o seu amigo. glória a Deus. Receba agora a Oh, alegria, Deus irmão, de maravilhoso. saber que eu sou amigo de Santo, novo. santo, santo, Meu é teu nome, Criador. Jesus. Aleluia. Senhor, eu quero orar pelos teus filhos nessa noite. Aleluia. Meu Deus, essa experiência maravilhosa, ó Deus. Eu gostaria muito que eles vivessem, ó Pai. Aqueles que já vivem, ó Deus, aleluia. Glórias a Deus pela vida dos teus filhos, que já se derramam da presença. Amplia isso do coração deles, Senhor. Desperta um desejo, um interesse. Tira da zona de conforto, impulsiona. Coloca um querer, Senhor, incontrolável no coração dos seus filhos, da sua presença. Aqueles que ainda não tiveram experiência, eu oro para que o Senhor batiza com o Espírito Santo, meu Deus. Enche com o Espírito Santo, transborde, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, do jeito que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer, seja pelas ruas, seja no serviço, seja onde eles estiverem, sejam cheios, impactados da glória do Senhor. Como o Senhor corte eles do alto da cabeça, plano dos pés, ó Deus, que eles tenham experiência de impacto com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Que em nome de Jesus, teus filhos sejam cheios, 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 Aleluia, cheios, cheios da tua presença, em nome do Senhor. Seja cheios, cheios, cheios da presença do Espírito Santo. Os teus filhos, ó Deus, presentes aqui nessa noite, seja em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, transbordante da tua presença, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém.
Graças a Deus.